Nos encontramos em Parashat Behalotcha, uma parashá muito interessante, porque nela contém na realidade muitas ideias e muitos episódios que são muito interessantes, muito ilustrativos, enfim, com várias ideias que nós podemos extrair, vários episódios bem interessantes que ocorrem na nossa parashá. E começando pelo episódio que começa na nossa parashá, que a nossa parashá relata do acendimento das velas da menorá. Acendimento das velas da menorá, que é uma mitzvah que nós temos, é uma das mitzvot que nós temos na Torá. Hoje em dia não temos mais esta mitzvah. Por que não temos mais esta mitzvah? Porque não temos mais o Beit HaMikdash. Mas por mais que não temos mais o Beit HaMikdash, sem dúvida que essa mitzvah, ela perdura e ela continua espiritualmente falando. E é muito interessante que justo com relação à mitzvah do acendimento das velas, de Hanukkah, o que a nossa parashá está falando? Nossa parashá está falando que na parashá passada, as 12 tribos fizeram a inauguração do Mishkan, a inauguração do tabernáculo. A nossa semana é uma continuação daquilo que foi encerrado na semana passada. Na semana passada falou sobre as 12 tribos que fizeram o sacrifício, e na nossa semana começa o Aharon, por parte da tribo de Levi, a fazer o acendimento das velas. Mas percebe que os outros 12, eles fizeram um sacrifício como forma de inaugurar o tabernáculo. Aharon HaKohen não faz um sacrifício, ele faz o acendimento das velas. E nossos sábios, eles já dizem, eles já notam sobre isso, que o acendimento das velas é algo que existe, algo especial, o que não tem na inauguração, na forma como eles inauguraram o Beit HaMikdash. A forma como eles inauguraram o tabernáculo foi através do sacrifício, só que o sacrifício tem interrupção. Sacrifício, infelizmente, não temos mais o altar. Uma vez que não temos mais o altar, não temos mais a parte dos sacrifícios. Com relação a Aharon, Deus fala para ele, não se preocupa. Aharon estava meio enciumado, porque eu não pude trazer um sacrifício, enfim. Aí Deus fala para ele, não se preocupa, o seu é maior do que o deles. Shilcha gadol mishilayim, o seu é maior que o deles, porque você vai acender as velas, e acender as velas vai ser algo que vai ser perpétuo, não vai haver a interrupção, vai perpetuar mais do que o sacrifício deles, do que a maneira como eles inauguraram o Beit HaMikdash, o tabernáculo, ou seja, o santuário. Ou seja, que nós vemos que o aspecto que Aharon ele fez é algo eterno, algo que vai perdurar, que tem durabilidade, enfim, que vai ser mesmo depois da destruição do templo, ainda vai haver a mitzvah de acender as velas. Como vai haver a mitzvah de acender as velas mesmo depois da destruição do templo sagrado? Com relação aos sacrifícios, nós não tem mais sacrifício, não tem mais altar, infelizmente não tem mais sacrifícios. Mas aqui nós estamos dizendo que o aspecto de Aharon, a forma como Aharon ele fez, isso vai continuar, isso vai perdurar. Como isso daqui vai continuar? O que se imagina? O que está em vez do acendimento das velas que havia no Beit HaMikdash, que nós estamos falando que isso é eterno, isso é para sempre. Por mais que não temos mais o Beit HaMikdash e a menorá hoje em dia, fisicamente falando, estamos falando que sim, é ininterrupto. Porque isso seria o acendimento das velas de Shabbat e, em particular, mais especificamente falando, o acendimento das velas de Hanukkah. Acendimento das velas de Hanukkah. E o que é muito interessante, então, quer dizer, nós já vemos essa ideia que o trabalho de Aharon é um trabalho que não tem interrupção, é um trabalho que continua, é um trabalho que temos mesmo hoje em dia. E qual seria esse trabalho de Aharon? Qual seria o trabalho de Aharon que temos hoje? Então, nós falamos do acendimento das velas de Hanukkah e de Shabbat também, mas em especial das velas de Hanukkah, que é a Hanukkah, que lembra a menorá. Enfim, porque Shabbat não tem menorá, né? Enfim, Hanukkah tem o Hanukkah que lembra a menorá. Então, por isso, assim Hashem, assim explica Nachmanides para nós, Deus estava falando para Aharon que o seu trabalho vai ser para sempre, o seu trabalho ele é eterno, o seu trabalho ele é ininterrupto.
Por conta das velas. Exatamente, por conta das velas. Com relação ao altar, não temos mais. Altar não temos mais, então por isso não temos mais sacrifícios. Com relação às velas, por mais que não temos mais o Beit HaMikdash, a Menorá, continua ainda o trabalho não tem nada que substitui os sacrifícios, por assim dizer, só para falar. Óbvio que tem no sentido espiritual, sem dúvida que tem no sentido espiritual, sem dúvida que tem. Mas no sentido prático, né, de ter algum tipo de sacrifício, não tem. Não é que não tem um mini sacrifício que nós fazemos hoje em dia. Uhum. Com relação a Menorá, tem uma mini acendimento das velas de Hanukkah, seria uma mini forma de estar fazendo aquilo que fisicamente fazendo aquilo que era feito no Beit HaMikdash. Uhum. No Beit HaMikdash era o acendimento da Menorá, hoje em dia é o acendimento na Hanukkah em Hanukkah. Uhum. É diferente, mas pelo menos é um mini acendimento. Com relação ao sacrifício, não tem nenhum tipo de sacrifício, de mini sacrifício que nós fazemos hoje em dia. Óbvio que o altar e o sacrifício também são espiritualmente ininterruptos. A reza, toda a ideia da reza, do sacrifício, a pessoa entregar a sua alma ao Criador, a pessoa lá se entregar para o Criador. Então, sem dúvida que isso continua. A ideia do sacrifício, a ideia da pessoa fazer o sacrifício espiritual, né, vamos chamar assim, continua. Mas pelo menos materialmente não temos mais nada. Com relação a Haron, nós temos materialmente algo físico que nós fazemos. Uhum. E por que isso é muito especial? É por conta do significado que é acender as velas. Qual o significado de acender as velas? Então, acender vela é uma ideia conhecida, uma ideia famosa, significa acender a alma de uma pessoa. Isso é acender a vela, significa acender a alma da pessoa. E nós vemos na nossa paraxá, qual a coisa mais curiosa na nossa paraxá? A coisa mais curiosa na nossa paraxá é o fato do povo judeu não parar de reclamar. O povo judeu não para de reclamar. Tem 3 incidentes, depois o povo judeu não quer saber. É uma depois da outra. É uma teimosia depois da outra. Parece que não aprende. Tem Kivrot HaTa'avah, tem 2 nomes, são conhecidos por Het HaMitonenim, o pecado dos reclamadores, e o pecado depois dos desejadores, daqueles que tinham muito desejo, Het HaMitonenim e Kivrot HaTa'avah. Mas na verdade esses episódios têm nome, tem depois outros 2, enfim, um em particular, depois mais que acabam, não tem um nome específico para eles, mas que o povo judeu novamente peca. O povo judeu continua reclamando, mesmo depois que Deus vai lá e Deus nos livre, mata pessoas do povo, morrem pessoas do povo, tem lá uma epidemia, enfim, uma Negev, acaba uma peste sobre o povo não aprende, por assim dizer, e continua reclamando. Isso é interessante. Parashat Bamidbar, o Chumash Bamidbar inteiro é uma situação, uma depois da outra. Reclama aqui, e sempre o povo judeu está lá naquela situação, enfim, reclamando, e sem dúvida que é muito fácil a gente olhar, né, para eles, enfim, julgar eles, enfim, mas é na verdade algo que é recorrente para as nossas vidas, enfim, algo que a gente sempre deve perceber como isso acontece com nós mesmos na realidade. Uhum. Enfim, trazendo nos livros, né, conseguir tentar incorporar as lições, mas o povo de Deus não para de reclamar. E o que é muito interessante, porque então uma paraxá que se chama Behalotcha, uma paraxá que fala sobre a chama divina que está sendo acesa por Aharon, justo nessa paraxá, que é algo tão especial, justo nessa paraxá trata sobre a reclamação do povo judeu. E o povo judeu reclama que ele tem sede, que não tem carne, e como o próprio Rashi traz, né? O famoso comentarista, Rashi fala, mas eles tinham um monte de carne com eles, por que eles pediram carne para Deus? Porque acontece na nossa paraxá, que Deus fala para eles, o povo judeu pede carne, aí Deus fala, vocês não vão comer um dia carne, vão comer 2 dias, não vão comer uma semana, não vão comer um mês, vocês vão comer até sair do nariz de vocês, assim Deus fala para eles, certo? Assim vocês vão comer assim. Parece a minha mãe falando, minha mãe deve ter aprendido dessa paraxá. Você vai comer até sair, enfim. E aí, quer dizer, o que está acontecendo aqui? Enfim, o povo judeu, e aí acaba morrendo, né? Porque Deus dá comida para eles, traz a carne, e aí o povo judeu acaba comendo a carne, e no meio que eles estão comendo,
No meu, Parashá os conta mesmo que esse daqui já é o quarto episódio, enfim. O povo já tá meio que quase morrendo, tá comendo lá a carne deles, lá como se fala, o slav, né? O slav é a rolinha, enfim. A rolinha deles, estão lá comendo frango frito deles, e aí, de repente, o Espírito de Deus cai sobre o povo e mata o povo. Mata pessoas do povo, enfim, mata uma parte do povo, eles acabam morrendo. Mais uma praga, mais uma peste, mais uma situação de castigo, de punição. Como essa paraxá chama Behalotcha? Porque essa paraxá chama de acendimento da luz, acendimento das velas. Qual é o significado mais profundo que está por trás disso? Que justo numa paraxá que o povo de Deus reclama tanto, é a paraxá que nós chamamos de Behalotcha, quando você acender as velas. A ideia é... Repete, por favor, Rabino, desculpa. Justo a paraxá que fala sobre o acendimento das velas da menorá, que nós explicamos o que significa isso espiritualmente falando, que perdura, perpetua, significa acender uma chama, acender a chama da pessoa, porque justo nessa paraxá despertá-los para a espiritualidade. E por que justo nessa paraxá trata então sobre o povo judeu reclamando? É a paraxá da reclamação. O povo judeu continua reclamando depois. Shelach, pecado dos meraglim, dos espiões. Korach, pecado de Korach. Depois o pecado com as filhas de Moab, em Parashat Balak. Vem sempre pecado. O povo judeu, Hukat, o povo judeu foi lá, reclama com Deus, aí Deus faz a cobra. Sabe o que é a cobra? Parashat Hukat. Aí o povo judeu reclama mais uma vez que tem sede e não tem água. Novamente, então cada paraxá, a partir de agora, Behalotcha, Shlach. Behalotcha é agora que a gente está falando, né? Que foi esse pecado, tem o pecado que é o mais famoso, que é da carne, enfim. Mas são três episódios, são quatro, mas assim, a Torá até alguns episódios até acabam não ouvindo um nome. Mas aqui tem dois nomes específicos para os episódios: Het Hamitonenim, o pecado dos reclamadores, e o pecado daqueles que têm o desejo. O povo judeu deseja comer carne, enfim. Depois, semana que vem, teremos Shlach, pecado dos espiões. Depois teremos Korach, pecado de Korach. Depois teremos Hukat, que é o pecado do povo judeu que eles estão com sede e falam para Deus, não vai ter sede, a gente não vai ter água. Aí Deus manda bater na pedra. Aí Moisés vai lá e bate e chama o povo judeu de um povo rebelde. E aí novamente, aí morre um monte de pessoas do povo judeu. Aí Deus fala para fazer a cobra. O povo judeu olha para a cobra e acaba vivendo, acaba se curando. Depois temos Balak. Novamente, final de Parashat Balak, o povo judeu acaba caindo no pecado com as filhas de Moab. Então a gente percebe que está tendo, enfim, em Bamidbar é uma situação difícil, quer dizer, o povo está lá sendo testado, mas quer dizer, é aquele coração que está resistindo à mudança, não quer mudar, está difícil de mudar, está difícil de ter um outro comportamento. Eu quero ser assim e não quero mudar, enfim. E Deus está, então por isso na verdade ocorre tantas situações difíceis. Eu diria, de acordo com o Rabino Jonathan Sachs, é a resistência à mudança. O povo judeu tinha uma mentalidade e mudar a pessoa é muito difícil. Enfim, ontem eu comentei isso na live no Instagram. Enfim. Mas na nossa paraxá em particular acontece alguns episódios, né? Naquelas talvez tenham episódios mais específicos. Aqui a gente percebe um atrás do outro, uma paraxá que ela traz muito essa ideia da reclamação do povo judeu, o povo judeu surtando, por assim dizer. E mesmo assim essa paraxá chama Behalotcha, quando você elevar a alma, quando você acender a alma, que é acender a vela, mas que espiritualmente falando, como a gente falou, que é algo que perdura, algo ininterrupto, que significa, que por isso eu trouxe a ideia, que aquilo que Aaron fez não é só alguma coisa que aconteceu naquela época, mas é algo que vai perdurar, que acontece, certo, que temos até mesmo que seria eterno, que é para sempre. Então, o que significa a mitzvah, no caso de Hanukkah, mas também de nós acendermos as velas das pessoas, de nós despertarmos a alma das pessoas. E por que uma paraxá dessas tem tantas coisas dessas que acontecem? O que você acha? A resposta é simples. Porque as pessoas estavam mais